O BI, como todo mundo comenta no mercado, e associa BI a um sistema, embora BI é um conceito de inteligência de mercado, de gestão de negócios, né? O BI é muito mais que um dashboard, né? Um painel de gráficos e tabelinhas resumitivas, né? Ele é muito mais do que isso. Ele, na verdade, é esse intuito, esse objetivo de trazer todo mundo para o mesmo local e avaliar os números. Mas sabe qual que é o principal ganho do BI? Por que eu estou colocando esse assunto do BI? É para vender BI? Não. A nossa consultoria tem BI? Tem. Nós desenvolvemos, mas o que eu vou falar agora, que é o principal objetivo que está dentro dessa história inteira da organização do seu negócio, é o que a gente vende. Nós não vendemos dashboard, nós entregamos dashboard. BI para nós não é o dashboard em si, ele é um objetivo. E qual que é o objetivo dentro dessa história inteira? Quando você olha para tudo que está lá dentro, a primeira coisa que acontece são conflitos, divergências de interpretação. Um olha para a receita de vendas e fala, não, mas a venda eu não calculo assim, a venda eu tiro os descontos, não, a venda eu calculo pelo líquido, não, a comissão eu pago de tal jeito, não, mas os descontos que eu aplico aos clientes, eu costumo calcular eles separadamente por nichos de mercado, e o outro já para mim é indiferente, eu não concordo, eu concordo. E por que todo mundo acaba opinando um na área do outro? Está acontecendo uma ingerência? Não, é porque está todo mundo na cadeia de valor. Aquele número interessa para todo mundo. Aquele todo mundo que eu estou dizendo é o vendas, compras, operações, estoque, logística, né? E o faturamento. Está todo mundo no mesmo balaio. Então está todo mundo discutindo números que parece que é do outro, mas é de todos. A maturidade é quando você fala de um desempenho de vendas e para de pensar que o desempenho de vendas é do gerente de vendas, né? Não é. É de todos os caras da cadeia de valor. Nessa hora, o primeiro objetivo do BI é esse, é começar a gerar divergências que não é apenas assim, porque o meu número que eu calculei está de um jeito e o seu está de outro. Não, a parte interessante da discussão é, eu entendo de um jeito e você entende do outro. Não é que meu número foi calculado de um jeito ou do outro, porque depois que você leu a base de dados do seu RP e trouxe para um dashboard do BI, aquele número é aquele número, né? Se você fez um select, uma consulta na base de dados do seu RP corretamente e foi validado por todo mundo, inclusive pelo dono do sistema, o número é aquele. Não tem mais esse negócio que o número não é esse, que o meu está melhor e o seu não está. Passa a ser uma discussão agora de regras de negócio. Eu interpreto que esse número deveria ser um conjunto de um cálculo assim, e você acha que o cálculo tem que ser de outro jeito. E nessa hora você traz todo mundo para discussões de regras, que são discussões táticas e estratégicas. Táticas no sentido de, eu preciso de números que me orientem internamente na minha empresa, como eu tenho que organizar meu time e como que eu tenho que colocar metas para eles de desempenhos operacionais entre eles. É um esquema tático. Por isso que tático, quando você fala de futebol, esquema tático. Não é estratégico, é tático. Você move peças para ter uma otimização de desempenho, mas eu preciso dos indicadores da interpretação correta, né, dos números dentro de uma regra, que todo mundo entenda que a regra é uma só. Então, nessa hora, nós estamos discutindo regras de negócio que influenciam na minha visão tática e podem mudar a minha estratégia quando eu olho mercado. Quando eu penso assim, peraí, se eu interpreto que o meu desempenho, então, meus números, tem que ser calculado de outra forma, e isso pode influenciar a minha margem de contribuição lá da DRE, olha o nexo da coisa, se eu estou mudando a minha interpretação e isso ocasiona eu enxergar a minha margem de contribuição de um outro jeito, o número muda, aí eu posso parar e pensar com o meu gerente de marketing que esteja tendo algum erro na minha precificação do meu produto ou do meu serviço. E isso é estratégia. Por quê? Porque isso aí é para fora, é o meu negócio frente ao mercado. Então, nessa hora, a discussão volta-se a um âmbito estratégico. Tudo isso surgiu a partir do momento que nós colocamos todos os gerentes, principalmente da cadeia de valor, olhando para um lugar só. Agora os números estão atualizados automaticamente, sem ninguém pôr a mão, e eles vão ali se alimentando e vão permitindo que as pessoas criem esse conflito saudável de interpretação, até refinarem a interpretação. E aí vão acontecendo outras coisas. Além deles começarem a se alinhar em termos de regras de negócio, eles vão permitindo enxergar erros de fato, de procedimentos. Eles podem observar, por exemplo, que você deveria ter uma informação calculada lá, já mostrada no seu BI, exemplo prático, uma devolução, por exemplo, vamos imaginar,
eu tenho uma devolução de vendas, só que eu já estou percebendo que a comissão do vendedor não foi estornada. E eu só passei a enxergar isso quando eu olhei para o BI. E aí eu tenho que corrigir um procedimento no sistema, né, de criar uma regra a mais no sistema para quando houver devolução de uma venda, às vezes num prazo, né, prazo de 30 dias, que haja um estorno da comissionamento, mesmo que fique para até 60 dias esse estorno. Você cria esse procedimento lá, que você nunca criou, porque você nunca tinha visto de maneira evidenciada de que aquilo lá estava acontecendo. Assim como procedimentos mesmo de lançamentos. Às vezes você tem uma operação sequencial na sua linha de operações de produção, por exemplo, ou de prestação de um serviço, e que etapas estão sendo puladas, e as pessoas não estão lançando a informação no sistema, e a gente perde o controle do desempenho numa etapa específica do processo. E aí aquilo fica evidenciado, e você passa a cobrar uma mudança de procedimento para que as pessoas lancem aquela informação. Teve uma companhia que a gente trabalhou uma vez, uma companhia grande, né, com 1.400 funcionários, e que existia um processo de aprovação de aquisições para projetos, que era voltado muito à área da construção civil. Então, trabalhava sobre projetos, e existiam aquisições a cada novo projeto. E sempre tinha um atraso, né, todos os projetos, todos os cronogramas de projetos tinham atrasos que aconteciam na parte de aquisições. E as pessoas não entendiam o que acontecia daquilo, achavam que era um problema operacional, os funcionários no meio da parte cadastral, ou cotações de preços, comunicação com fornecedores, validação de produtos, alguma coisa acontecia no meio dessa história. Todo esse processo de aquisições para dentro de projeto a projeto passava por 10 etapas. E nós resolvemos mapear as 10 etapas e ver por tudo que passava de informação ao longo dessas 10 etapas. E fomos descobrir que o próprio diretor que encomendou a análise, ele mesmo estava atrasando todo o processo das aquisições. Por que ele não tinha percebido isso? Porque ele era uma etapa que nunca havia sido mensurada, simplesmente isso. Ele era uma etapa aparentemente irrelevante, mas quando a gente passou a mensurar o que chegava da secretária dele para ele assinar e devolver, ele realmente assinava e devolvia no tempo. Por isso ele também não tinha percepção. Mas a secretária, do que chegava para ela, para chegar nele, para sair dele para a próxima área, não era mensurado. E ele não tinha essa percepção, e ela não tinha a visão da importância do que ela estava no meio dessa história. No final, foi só resolver esse delay, né, esse atraso, que aconteceu na mão dele em particular, e tudo voltou ao normal. Era um ponto que não estava sendo mensurado. Passou a ser mensurado, ficou mais bem evidenciado, e o processo ficou controlado, e os projetos não se atrasavam mais, pelo menos não por conta desse motivo de aquisições. Nessa hora está todo mundo discutindo, né? Mudanças de procedimentos, mudanças de entendimento de regras de negócio, a partir de números que estão apresentando lá. Então o BI é muito mais do que um dashboard, muito mais que um dashboard. Ele é essa motivação de discussões de regras de negócio que influenciam esquemas táticos, porque tática é o que faz o operacional andar, né? Quando você distribui responsabilidades na sua equipe, né, delega responsabilidades, prazos e as condições e o nível de qualidade, e que está fazendo um elo com o estratégico, porque o estratégico é o que definiu inicialmente os seus números macros de precificações, custos envolvidos, tempo de vida dos seus produtos e serviços, quem você quer atender, quem você não quer atender, né, aonde você vai estar e aonde você não vai estar, como que você se identifica, quais são os seus diferenciais competitivos em relação à sua concorrência. Então, só que tudo isso começa com uma discussão de mas estamos enxergando a mesma coisa? Interpretamos os nossos números do mesmo jeito? E quais são esses números, né? Então o BI te adianta toda essa história aí. Né? Então o Business Intelligence, né? Que geralmente tem um dono por trás dessa história. Normalmente nós orientamos que um gerente de marketing seja dono de toda essa aplicação, mas a discussão ela é múltipla, né? Ela é multifuncional. Os gerentes como um todo vão estar discutindo os números que estarão por lá. Lembrando de novo, cadeia de valor, processos de apoio e suporte secundários, todo mundo no mesmo nível funcional, né, organograma, onde as subdivisões são principalmente feitas
para garantir maior foco do que tem que ser feito, com um número ideal de equipe por líder, né, dentro daquele teorema de Dunbar que a gente falou. Essas pessoas têm os seus indicadores de desempenho. Dos indicadores de desempenho da cadeia de valor, esses são indicadores que agregam todo mundo para indicadores cross, são comuns, são compartilhados, são solidários naquilo ali, porque tudo influencia o que você quer entregar para o seu cliente final. As áreas de suporte têm os seus indicadores mais internos, não são menos importantes, porque indiretamente interferem nos desempenhos da cadeia de valor. Se eu trabalho com uma rotatividade, por exemplo, 0 dentro do RH e falo assim, ó, sua rotatividade ideal é 0, ninguém pode sair da empresa, não, mas rotatividade 0 quer dizer também que ninguém vai entrar de novo. Então, o que adianta ter uma rotatividade dessa? Por isso que eu tenho que ter um percentual saudável. E o absenteísmo, né? De repente eu tenho um percentual alto de absenteísmo. O que é isso, né? Eu tenho lá pessoas que atrasam, faltam, e isso aí eu preciso tratar de alguma maneira, mas eu também sei que dificilmente eu irei zerar, porque tem aquelas situações que são explicáveis, que são naturais do meu quadro de funcionários. E você tem N outros indicadores por aí, que você sabe que eles têm níveis toleráveis, aceitáveis, que vão ser importantes indiretamente para o desempenho da sua cadeia de valor. A produção, por exemplo, você tem um indicador lá que talvez você não consiga trazer diretamente pelo operacional da cadeia de valor. Você vai descobrir através de uma intervenção de uma gerência de RH, que é o quê? A disponibilidade do funcionário da produção em estar trabalhando de fato. Nós pegamos isso geralmente quando nós fazemos um trabalho de cronoanálise. O que é a cronoanálise? Mensurar os tempos de execução das etapas dentro da sua produção, né? Mas nessa hora você pode se fazer valer, utilizar do processo da cronoanálise e também levantar as ociosidades dos seus profissionais e descobrir, por exemplo, que dentro da sua indústria, em 26% do tempo dos seus funcionários, esse 26% não é usado para nada de produção. Né? Mas você também não vai esperar que você vai zerar esse percentual, né? Porque a pessoa precisa ir ao banheiro, ela precisa ter suas paradas também, né? É natural isso. Até questões assim do próprio descanso, que muitas vezes é exigido por lei em intervalos de tempo ao longo do dia, da carga horária de trabalho do dia. Né? Então, assim, você sabe que você tem um percentual tolerável. Quando a gente pegou uma indústria que estava justamente em torno desse percentual de 26%, esse percentual teve que ser reduzido para em torno de 18%. A gente não tinha expectativa de baixar mais que isso também, mas já ajudou muito. Nós ganhamos mais de 20% de produtividade do que essa empresa produzia, só por conta desse detalhe. Aí, voltando, né? Então, nós estamos falando lá da cadeia de valor, que além dos indicadores cross, dos indicadores compartilhados, você também tem o conceito da garantia da receita, que você pode aplicar para ter certeza que você não está perdendo dinheiro, porque há falhas operacionais ao longo da sua cadeia de valor. Lembre do paciente que sentou na mesa do médico e ali que foi descoberto que a gente não tinha especialidade para atender, né, a solução certa para esse paciente. Como cobrar? Não vai cobrar. Então você perdeu todo o processo para trás, os custos envolvidos, e você não pôde faturar. E quem pode controlar isso? Lembra da equipe, da empresa de manutenções de equipamentos médicos, né? A pessoa do faturamento não é o faturista, o analista de faturamento, o billing pode ser o grande elo da sua garantia de receita por toda a cadeia de valor. Esse cara geralmente é o ponto-chave nosso para fazer toda essa gestão de garantir receitas. Então tá. O objetivo aqui, até então, é falar de como a sua empresa pode ser organizada. Nós falamos de uma estrutura funcional que todo mundo entende como organograma, né? Nós entendemos que tudo isso está diretamente atrelado ao que chamamos de processo, gestão de processos de negócio. A sua cadeia de valor são os processos finalísticos e os seus processos de suporte de apoio. Não quer dizer que um é mais importante que o outro, também depende muito da filosofia de trabalho da sua empresa, do que ela se coloca como identidade frente ao mercado, né, dos seus diferenciais de fato competitivo. Então, tudo isso é flexível de quem é no nível de divisão, níveis de seção, líderes de equipes e as equipes em si de analistas, assistentes, auxiliares, né, os seus profissionais especialistas, né, os seus operadores especialistas e tudo. Destacamos também a importância do gerente de marketing em toda essa história, que pode ser um cara dentro de uma gerência comercial e ele ser um gerente de seção em vez de uma divisão. Ele pode ser um gerente de divisão, um diretor, né, dependendo da importância da qualificação das análises que esse profissional faz. Entender o sistema de RP por trás de tudo isso,
entender um sistema de BI que vai te dar todo o suporte para agregar as visões de todos os seus gestores, né, para que integrem decisões, os seus planos de ação. O que são esses planos de ação? Né? É um projeto de melhoria contínua, né? Tem que ter prazo, tem que ter escopo, o que eu vou fazer, com quem que eu vou fazer, quando eu vou fazer. Se tiver em dúvida como desenvolver isso, dica rápida, dica rápida. Lembra do 5W2H? Põe lá no Google e consulta agora se você não conhece. É um conceito super usual da área de administração. O 5W2H, essas siglas aí, no final das contas é o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, quem irá fazer, quando irá fazer, como irá fazer, vai me custar quanto para fazer isso? É um conjunto de perguntinhas que a nossa própria lógica de gestão já nos ajuda, né? Falando, nossa, é óbvio que eu tenho que definir, e eu posso definir mais coisa ainda, como que eu irei comunicar o que eu estou fazendo parcialmente, como eu irei medir se eu estou fazendo direito, se eu não estou fazendo direito, o que eu tenho que fazer. As pessoas precisam saber do que eu estou fazendo, e o que eu estou fazendo, eu tenho que compartilhar recursos com que outros projetos que estão em andamento na empresa eu posso aproveitar do resultado de outros projetos. Aí a gente tem um arsenal de coisas para falar. Lembra que eu comentei que você precisa estar rodeado de profissionais que de pouco em pouco, do que eles conhecem, você consiga agregar 100% dos conhecimentos necessários para fazer a gestão da sua empresa. E da mesma forma que eu falei da matemática, da estatística, do desvio padrão, quando eu usei o exemplo do desvio padrão para você entender o seu range de um limite mínimo e máximo que você vai faturar em 66% das vezes, aquilo influencia diretamente nessa sua necessidade de capital de giro, a compreender o limite do seu ponto de equilíbrio operacional e o ponto de equilíbrio financeiro, quando você pega inclusive suas despesas com bancos, empréstimos, tributos e tudo isso, né, tributos parcelados aí para o passado e tal. Da mesma maneira que nós falamos de estatística e matemática envolvida nisso, voltemos lá no segundo grau, vamos falar do diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? Cara, lembra lá, união, intersecção, contém, não contém, está contido, não está contido. A gente aprendeu aquilo no segundo grau e largou a mão daquilo porque parecia que era uma coisinha só para passar o tempo naquela época lá para fazer prova e chegar até a faculdade. Não. O diagrama de Venn, quando você fala está contido, não está contido, intersecção, união, intersecção, aquilo tudo ali é para você olhar para a sua empresa e falar, quando eu estiver com projetos de melhoria contínua, principalmente da cadeia de valor, eu estou repetindo cadeia de valor praticamente todo o tempo, né? Quando eu estiver olhando para minha cadeia de valor, eu tenho vários projetos de melhoria contínua, olhando para os meus indicadores de desempenho, que é por isso que eu tenho meus projetos de melhoria contínua, porque meus indicadores precisam ser melhorados, né? Porque eu tenho metas a serem cumpridas. Esses projetos, eles vão se cruzar na utilização de recursos, não tenha dúvida disso. São pessoas em comum, são equipamentos em comum, né? Tempos de líderes que vão analisar todos esses projetos ou parte desses projetos, eles vão se cruzar em várias reuniões em comum. Você está utilizando de várias coisas em comum, e nessa hora você tem que planejar como que eu tiro o melhor proveito de tudo isso. Então o diagrama de Venn, você vai falar assim, quais são as equipes que estão envolvidas nos nossos projetos? Vai lá no quadro branco, desenha, faz o primeiro ciclo do projeto A e põe as pessoas. Quando você fizer do projeto B, alguns nomes são similares, joga ele para a intersecção. Quando você fizer o projeto C, outras pessoas também são similares, né? Joga eles na terceira intersecção. Daqui a pouco você vai ver que tem 3 profissionais sempre em comum ali. E você começa a pensar, como que eu tiro o melhor proveito desses 3, ou que proveito que eu deveria estar tirando dos demais, e não estou, porque estou praticamente concentrando todos os 3 projetos em uma equipe específica. Ou se eu estou usando todos, sempre, todas as vezes, nos 3 projetos, né? O que isso quer dizer para mim? Eu estou gerando uma carga exagerada dos meus recursos nesses projetos ou não? Mas olha, essa discussão toda veio a partir do momento que nós entendemos que os nossos indicadores não estão sendo atendidos e eu preciso criar planos de ação que vão ser cobrados o tempo todo para que aquele indicador flua.
Lembra de um cara que vai cobrar nós de resultados? Além do garantia da receita, lá do billing, que está cobrando que as operações ocorram e não tenham perdas na sequência da cadeia de valor, também temos o gerente financeiro com a sua equipe, olhando para a sua DRE, depois nós vamos falar de fluxo de caixa também, olhando para o fluxo de caixa e entendendo assim, eu estou equilibrado, meu ponto de equilíbrio, minha necessidade de capital de giro, meus custos fixos são muito altos, minhas despesas, meus custos variáveis estão muito altos, minha margem de contribuição não está dando o que deveria estar dando, sou capaz de assumir mais alguns investimentos, onde talvez, quando eu falar de investimento, também posso estar falando de desligamentos ou novas contratações, mas eu estou já lançando ali, posso pegar capital de terceiros a mais do que eu já estava pegando, ou estou pegando pouco e posso pegar mais. Como é que está o meu desvio padrão? Eu alinhei com o marketing, mas eu preciso atualizar o meu desvio padrão em relação aos 12 últimos meses e ver se mudou alguma coisa no comportamento do meu negócio. E tudo que a gente está falando, para a gente resumir essa história, a gente viu que faltou para muitos empresários no período de crise. A gente está falando do período de crise mais recente, né, aconteceu em 2020, né, com essa história toda do Covid-19, mas estamos falando de N outras situações de crise que as pessoas elas ignoram, acham que nunca vai acontecer, que o mundo está tão perfeito, né, que não vai acontecer novas crises, não vai acontecer novas guerras, nem nada. Mas acontece, por exemplo, uma greve de caminhoneiros, impacto justamente dentro, por exemplo, de um mês de maio, Dia das Mães, e aí você tem todo um impacto que você não consegue receber seus produtos, você não consegue vender e entregar. Acontece no pior mês que poderia acontecer. Então, e vamos entrar no mérito se foi coincidência ou não. E aí quando você vê, você está com um resultado de vendas menor do que você poderia estar, mas você não se preparou previamente e você não tem reservas para lidar com esse período. A gente já passou por crises que são crises pontuais por tipo de negócio, tá? Passamos, por exemplo, com empresas que têm lá mais de 1000 lojas espalhadas no país e que por uma autuação fechou as suas vendas por 45 dias. E aí? O que você faz, né, durante esse período? É uma coisa sua, né, dentro de um erro, né, uma falha de atendimento a uma exigência regulatória da sua área. Ou uma empresa que fica impedida de vender, ela só pode prestar outros tipos de serviço, mas não pode vender. Né? A prefeitura ou o governo do estado foi lá e notificou aquela empresa e autuou aquela empresa e ela ficou impedida de vender justamente o que eu quero, a principal frente de negócio dela. E o que ela faz nesse momento? Então, até o equilíbrio entre os negócios, né, por exemplo, a regra dos 33%, por exemplo, assim, você fala assim, eu tenho 3 negócios diferentes rodando dentro da mesma empresa. Vamos distribuir os desempenhos de vendas, a sua dedicação operacional aos 3 negócios. Não, mas eu sou muito mais rentável no outro. Poxa, legal, então vamos ser mais rentável possível no outro também, mas vamos tornar os demais equilibrados e autossuficientes. Já pegamos empresas como indústrias de sorvete, que foi utilizar a sua ociosidade, tempo ocioso, para produzir outras coisas, por exemplo, salgados congelados. Vamos aproveitar? Pô, legal. Aí começou a vender muito de salgados congelados, né, nos seus pontos de vendas. E aí foi obrigado a montar um segundo pátio para atender os salgados. E aí, quando ele fez isso, ele percebeu que não era rentável, que só era rentável enquanto ocupava a sua ociosidade operacional, que depois que virou uma produção própria, não era nada rentável. Então, o que ele deveria ter feito? Tornar os seus negócios autossuficientes. Sem essas análises todas, entendimento de cadeia de valor, olhando para essa análise apurada financeira e tendo todo mundo bem integrado com as suas regras de negócio, se você não tem isso no seu negócio, você não anda, você não flui. Tudo isso que a gente está falando, que é a organização do seu negócio, né? Se você demora muito tempo para criar essa conexão, fica cada vez mais complexo resolver. E aí, muitas vezes, os profissionais que estão em volta não são capazes de resolver aquilo, porque não resolveram até ali, porque não enxergavam esse todo. O que também não são piores que ninguém, do que nós, por exemplo, simplesmente porque não tiveram esse recurso bem traçado, integrado. Então, eu acho que esse é um entendimento que você precisa ter geral do que é a organização correta de qualquer tipo de negócio. Uma pessoa, um consultório, uma clínica, uma venda, uma vendinha pequena, um restaurante, uma loja de vestuário, uma loja de produtos acabados.
uma indústria, tá? Uma empresa de prestação de serviços, de manutenções, seja lá o que for. Tá? Isso aí, as pessoas podem pensar, não, mas o meu negócio é diferente. Aí, assim, para tranquilizar, para vocês continuarem ligados na gente, para continuarem dando valor a todo esse tipo de conhecimento e exercitarem entre vocês, né? Entenda, em 5 anos nós atendemos 85 empresas no formato de consultoria, fora a parte de treinamentos, mentorias, né? Projetos de governança corporativa que são muito orientativos aos sócios e tudo, né? Cada negócio foi de uma coisa totalmente diferente da outra, né? Desde empresa lá do Ceasa, empresa de classificações de grãos, a outra que é comércio de grãos, a outra que é autopeças, o outro é manutenções de geradores, o outro é loja de vestuário, o outro é restaurante, o outro fabrica equipamento para a indústria, o outro faz calçados, né? Então, assim, o que você imaginar a gente já passou em termos de experiência. Um é aeroporto, outro é telecomunicações, e o outro é uma clínica, o outro é um hospital. Tudo isso já passamos, e tudo que a gente está conversando aqui hoje, todos esses detalhes de integração de processo, cadeia de valor e tal, é para qualquer tipo de negócio, é usual. Tá? Então, se preocupem com todos esses detalhes, investiguem mais, compartilhe essas orientações com seus líderes e equipes lideradas, né? Fomentem discussões do que vocês têm, do que vocês não têm, onde vocês precisam investir, avalie o nível de comunicação integrada para resultados que você tem através do gerente financeiro com os seus gerentes da cadeia de valor e seus gerentes de suporte. Consiga enxergar esses 3 separadamente, primeiro, para depois vocês enxergarem como que eles se integram, né? E talvez um Business Intelligence, né? Um BI, né? Um painel de inteligência de negócios, né? Que é muito mais do que um dashboard, como nós falamos, talvez seja imprescindível para vocês nesse momento.